Bom, pessoal, vamos fazer análise agora das baleias, tá? Usando o Ben. Então, bom, a análise anterior do Anoli, se vocês clicarem aqui nessa vassourinha, ele vai limpar toda a memória do R. Você fala que sim, que ele vai limpar aqui todo o ambiente de trabalho nosso, né? Então ele vai falar que o ambiente agora está vazio, tá? Bom, lembrando aqui os packages, tá? O Ben e o Ben Tools e o Ape está ativado. Vamos ativar de novo, né? Você vê que eles estão clicados aqui. Bom, vamos alterar só o ambiente de trabalho porque a gente mudou de pasta, né? A gente precisa mudar de pasta, está dentro da pasta do Anolis. A gente vai colocar o ambiente de trabalho agora dentro da pasta Whales, que são as baleias, né? Vamos fazer a análise das baleias e ver se a gente tem alguns resultados diferentes. Eu vou passar mais rápido agora o tutorial, porque eu já expliquei em maiores detalhes o anterior. Então eu vou abrir a árvore das baleias, né? Clica aqui na árvore das baleias, Open, tá? Vamos ver MCMC, lembrando que aperta Command Enter, ele joga o comando automaticamente lá embaixo, então ele criou aqui no arquivo aberto, né, na memória do R. Tá? Aí precisa plotar, né? Então esqueci, ia ver o plot lá. Então o plot, e a gente visualiza aqui. Vejam que a convergência ela aconteceu mais tardiamente, então aqui a gente vai deletar 50%, ainda não convergiu completamente, né? Precisa fazer uma amostragem melhor, tá? Mas nesse caso então a gente vai deletar 50% das árvores que estão na memória, não só, vou jogar ela mais próximo aqui, 50% das árvores que estão na memória e não apenas 25%, tá? Então tá aqui, ó, ED, deixa eu colocar 50 aqui, só para vocês verem que uma situação na qual a gente tem um resultado diferente. Tá? Nessa árvore a gente tem 0 shifts, 0,3% das árvores, 72% não das árvores, né, mas das amostras bayesianas tem shift, 16% tem 2 shifts, 3% tem 3, 4% tem 3% também, quase 4, né? 4% tem 3, 4% tem 4. Ok? Vamos fazer aquele mesmo plot que a gente tinha feito antes, que é o plot das taxas de especiação, extinção e net diversificação. Então aqui a gente tem as árvores, a árvore das baleias. Olhem, pessoal, como é ligeiramente diferente, né, daquela outra árvore lá. Então a gente temos especiação, extinção e net diversification, né, diversificação. Nesse caso, a gente tem um grupo específico, que seria esse grupo aqui, não sei exatamente qual é, esse grupo aqui que tem uma taxa de especiação mais alta. A taxa de especiação dentro desse grupo também é mais, de extinção também é mais alta, e a taxa de diversificação também é mais alta dentro desse grupo aqui. Tá? A extinção não é tão alta quanto a especiação, mas também é alta. Tá? Vamos ver se ele adiciona a bolinha ali. Não adicionou, adicionou aqui. Tá, ele adicionou no último gráfico, mas vamos replotar só a taxa de especiação e adicionar a bolinha. Isso, agora sim, tá, pessoal? A gente tem aqui, então assim, a gente plotou o gráfico, plotou só a taxa de especiação e depois colocou aqui o redshift, né, que é a parte onde ocorre a mudança da taxa. Eu vou colocar uma bolinha maior aqui, ó. Agora sim, tá aparecendo bem nitidamente, né? Então a gente tem esse grupo aqui, né, que tem uma taxa de especiação mais alta, e nesse ponto da árvore acontece uma mudança de uma taxa de especiação mais lenta para uma taxa de especiação mais alta. Ok, pessoal? A gente pode plotar esse gráfico aqui de diferentes formas, né? Como eu já mostrei para vocês aqui, ó, de maneira circular. Tá? Então tem várias formas de plotar dependendo de como você quer mostrar esses resultados em um arquivo, ou melhor, no seu trabalho. Então eu vou pular essas partes aqui, também é só plotar a mesma coisa em diferentes colorações, né? Vamos ver o histograma, é aquele histograma das taxas que eu já mostrei para vocês. Então, da mesma forma que o outro, você tem também uma maior quantidade de taxas lentas de especiação.
uma taxa média um pouco mais alta que dentro daquela filogenia do Anolis, e a taxa de extinção bem alta em grupos, na verdade não são tantas linhagens que tem essa taxa tão alta, mas o importante é não o valor completo da árvore, mas sim em algum grupo você tem especificamente uma taxa de especiação mais alta. Ok? Vamos plotar aqui a configuração média. Então aqui, ó, nessa gráfica a gente tem a melhor bolinha, que seria a melhor ponto de mudança da taxa, né, onde o ponto maior, a gente tem um aqui. Né, então a gente plotou a árvore toda e o ponto em que a mudança da taxa acontece. Tá, pessoal? Também é uma forma de se visualizar. Agora, vamos plotar aí os diferentes gráficos. Agora, nós temos a frequência, né? Então, ó, quase 37% tem esse... Então, isso daqui é a amostragem bayesiana, né? A amostragem bayesiana você tem várias árvores, né? Várias na população amostrada da análise bayesiana você pode ter vários regimes, não apenas um regime, né? Não é nem a verossimilhança que pega sempre o melhor. Na bayesiana não, você pega a variação. Então você pode ter na amostragem desse modelo bayesiano, na verdade, 37% de todas as árvores, você tem esse tipo de processo de especiação, né? Na verdade, esse grupo evoluindo mais rápido e a bolinha, né, que seria a mudança na taxa, acontece nesse ramo. Você tem 24% que a mudança da taxa acontece nesse ramo e a taxa não é tão alta. 22% que a mudança acontece nesse ponto e a taxa é alta aqui dentro. E assim por diante. Tudo isso porque a análise é uma análise bayesiana. Né? Você tem também algumas situações em que há uma mudança também próxima ao terminal, em grupos específicos. Então a gente acaba reportando isso no artigo, porque não olhando apenas o melhor, né, o que tem maior credibilidade, né, segundo a amostragem bayesiana, mas a gente gosta de mostrar a variação ao longo do resultado. Então a gente tem sempre o melhor e depois a gente vai mostrando também a variação, que são outros cenários possíveis para explicar a mudança da taxa de evolução, na verdade aqui da taxa de especiação, ao longo dessa filogenia segundo esse modelo. Né? Então a gente não tem aqui só o melhor como análise bayesiana, mas sim uma variação de possíveis cenários. Né? E a gente tem o melhor cenário e outros cenários possíveis. Tá? Isso que a análise bayesiana nos mostra, e as frequências, né, desses cenários segundo essa corrida que a gente fez. Tá? Esse gráfico vai ficar interessante, que é o Coevolutionary Cohort Matrix. Tá, lembra que eu falei para vocês que ele compara todos os pontos da filogenia? Então, o que acontece? Você tem um cenário evolutivo diferente, né, na topo da árvore, vamos dizer assim, usando essa árvore como referência. Tá? Não estou usando a nomenclatura mais exata, porque o tempo do ancestral comum até todos os terminais é o mesmo, mas a gente tem essa parte superior, os terminais dessa parte superior da árvore. Também dá errado isso, porque se eu rodar qualquer ramo aqui, fica superior outro grupo. Mas tudo bem, vocês estão entendendo, né? Então esse, o topo da árvore aqui tem a mesma taxa de evolução que o topo da árvore. Isso é natural, né? Então a taxa de evolução desse grupo aqui é a mesma desse mesmo grupo. Tá? Então eu estou comparando toda a árvore com toda a árvore. Mas a taxa de evolução do topo da árvore é diferente da base da árvore. Tá? O que dá em azul aqui, então eu estou comparando o topo com a base. Então, nesse ponto, a topo da árvore tem uma taxa de evolução diferente da base da árvore. Né? Da taxa de especiação, né? Da base da árvore. Isso é um ponto importante, então eu estou comparando regiões distintas da árvore. O centro da árvore aqui tem uma taxa parecida com a mesma posição, né? Idêntica, mas é ligeiramente diferente da base da árvore e é ligeiramente diferente do topo da árvore. Tá? Então a gente tem aqui basicamente três regiões da árvore com taxas de evoluções distintas: o topo da árvore, essa parte média da árvore e a parte inferior da árvore.
Tá? Então esse tipo de gráfico, com esse tipo de gráfico a gente pode fazer uma análise comparativa da taxa de evolução entre os terminais. Tá? Nesse caso, da taxa de especiação entre os terminais. Ok, pessoal? O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter também esse cenário aqui, que é os plots da taxa de evolução, da taxa de especiação, tá, ao longo da árvore aqui, né? Eu não acertei exatamente os ramos corretos, então eu plotei simplesmente do jeito que estava no programa. A gente tem que saber o nó correto da árvore que a gente quer plotar a taxa, né? Tá, mas a gente pode ter uma ideia, ó, que interessante. De maneira geral, na árvore você tem uma evolução mais rápida, depois você tem aqui no tempo de 15 milhões de anos, né, uma taxa de evolução X aqui, basal, né, mas depois essa taxa de especiação aumenta dos 15 milhões de anos até o presente. Isso é porque, né, a taxa de especiação dentro de um grupo específico, né, que a gente estava analisando, aumentou. Então, se a gente pegar a taxa de especiação aí da árvore toda ao longo do tempo, do passado até o presente, a gente tem uma mudança, né, uma queda e depois uma mudança, né, com um aumento da taxa de especiação dentro de um grupo específico. Aqui acho que eu tenho basicamente daquele nó, né, que é daquele grupo, né, que a taxa de especiação aumentou. Você vê como dá uma guinada dentro desse grupo, né, que seria o grupo de cima, da parte superior da árvore, que a gente estava olhando no gráfico anterior, na parte superior da árvore, onde a gente tem um aumento da taxa de especiação. Não como o aumento foi brusco, né? Agora a questão é explicar isso do ponto de vista da biologia do grupo, né? Por que houve um aumento da taxa de especiação nesse período? Será que foi a disponibilidade de novos nichos, né? Será que foi realmente a volta dos mamíferos aí para o ambiente aquático e ali não encontrou competidores no primeiro momento, né? Que seria, lembrando que os mamíferos é uma linhagem de tetrápodas, né, terrestres, que de repente voltou para o ambiente aquático, né? Então, lá na evolução dos vertebrados, a gente tem um período de colonização do ambiente terrestre, tá lá nos ancestrais, né, dos tetrápodas, né, quando os peixes, né, os peixes se modificaram lá dentro do Sarcopteride, desenvolvimento dos membros para mudar no ambiente terrestre, e algumas linhagens voltaram para o ambiente aquático, né, entre elas, aqui dentro de mamíferos, as baleias. Tá? Talvez seja isso, não sei, pessoal, estou só especulando aqui, tá? Até porque essa filogenia é apenas de baleias, né? Alguma coisa aconteceu ali dentro, talvez apenas das baleias. Da mesma forma que eu mostrei para vocês, olha que interessante, você tem aqui a filogenia representada em comprimento de ramos, né? Aqui das baleias. Então, os ramos mais longos significam taxas maiores de especiação. Então, nesses ramos com longos, aqui significa a taxa de especiação é maior. Então, praticamente nesse grupo do topo, né, esse grupo superior, você encontra uma taxa de especiação mais alta comparativamente a outras regiões da árvore, tanto o meio quanto a base da árvore. Tá? Bom, e é isso, pessoal. Agora eu vou fazer um vídeo falar sobre a evolução dos traits, né, de uma característica. A gente vai ver a evolução do tamanho aí de peixes, né, e depois a massa lá de primatas. É isso, pessoal.